Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Hoje é quinta-feira, dia 30. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Campinas, onde acabou de encerrar uma reunião da Comissão Permanente de Cultura, que é presidida pelo vereador Paulo Búfalo, do PSOL. A reunião de hoje discutiu a realização do primeiro congresso da Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, que aconteceu em maio, e hoje foi discutido aqui, né? Assim, muita gente não sabe, mas Campinas tem uma produção, tem uma história muito grande no audiovisual e que, infelizmente, por falta de apoio, de incentivo, não é de conhecimento do grande público. Então, hoje eu estou aqui com o Danilo Freitas, que é representante do CETAV, que ele vai falar um pouco da importância, né, de como foi essa realização do primeiro congresso e quais foram os encaminhamentos tirados desse congresso. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Reginaldo. Bom, como eu disse aqui hoje na sessão da Comissão de Cultura, a gente entendia que era importante fazer esse congresso para poder traçar um terreno comum de conversa entre os pares, para fazer um diagnóstico da cidade de Campinas no que tange as questões do audiovisual da cidade. E para daí poder propor articulação política com a sociedade de um modo geral e com o poder público para poder superar esses gargalos que a gente encontrou no nosso diagnóstico. Danilo, trazer esse debate aqui para o Poder Legislativo assim, é uma forma de trazer o poder público e também tentar levar um pouco mais, trazer mais para próximo da população essa discussão sobre o audiovisual em Campinas? Sem dúvida, né? A gente entende que o espaço aqui é determinante como, quer dizer, o seu uso como tribuna pública, né? Então a gente participa aqui com a convicção de que a gente consegue assim ampliar o nosso diálogo com a sociedade, né? Porque muitas vezes a gente está ali, né, isolado entre os nossos pares, preocupados com as nossas demandas do setor, mas muitas vezes isso não chega para a sociedade de um modo geral. Então aqui é uma oportunidade de publicizar esses acúmulos internos, né? Tá. Então, a última questão, Danilo, que foi colocado aí, né? O pessoal está acostumado, você vai no cinema, nas grandes salas, exposição dos grandes filmes. Quando tem um filme nacional, é uma semana, duas, e a produção local, então, acaba ficando completamente aí no esquecimento, assim, né? Essa luta do CETAV é para construir os espaços públicos, trazer a cultura de Campinas, a capacidade de produção e potencialidade da produção audiovisual na cidade? Sem dúvida, né? Se a gente for fazer um panorama histórico dessa disparidade, né, entre a ocupação das telas pelo produto internacional, ela remete ao início do cinema, né? Porque o cinema está ligado com uma indústria e a gente sabe que o processo de industrialização do Brasil foi tardio. Então, a indústria do cinema não está desconectada dessa história nacional. Então, portanto, a briga que a gente trava hoje é uma briga de muito tempo, né? Com idas e vindas, com derrotas e vitórias, a gente pelo menos precisa fazer o papel de tentativa e de resistência, né, de que os nossos filmes continuem sendo produzidos e exibidos nas nossas telas, né? É isso aí, obrigado, Danilo, falar com a gente aqui. É isso aí, ouvintes da Rádio Noroeste, GR, Cris. Agora eu converso aqui com o vereador Paulo Búfalo, que é presidente da comissão. O Paulo estava falando com o Danilo agora, né, da importância de realização dessa pauta aqui na Comissão de Cultura da Câmara, né, falando do histórico do cinema, da produção cinematográfica em Campinas, das potencialidades, e que infelizmente falta de incentivo do poder público e tem falta de incentivo da cultura geral em Campinas. Então você podia falar um pouco aí da importância desse debate, de trazer esse debate aqui para o Legislativo Campineiro? Não, eu acho que com a realização do Congresso e as resoluções tiradas ali ao final, demonstraram, né, que não só tem esse valor histórico para a memória da cidade a produção cinematográfica aqui, mas também há um potencial econômico, social, que nós precisamos potencializar. E apontou também que demanda não só investimentos, mas organização. Pensar a política pública para esse setor como central, né? como uma política de Estado para potencializar, seja a produção, seja a distribuição, seja acesso das pessoas às produções audiovisuais. Então,
se a pessoa vem, ou um grupo, ou uma empresa, e vai fazer um filme, o poder público precisa trabalhar de maneira a facilitar essa produção, porque isso gera uma economia, tem um potencial de mobilização importante para a cidade. E depois ter a possibilidade também desse acervo ele está disponível, está público, né? E também ele ser exibido. Então a produção feita em Campinas precisa ter espaços de exibição na cidade que não passe só pelos meios eletrônicos, né? Mas que tenha salas mesmo estruturadas. E uma última questão que eu destacaria, que foi trazido aqui como um desafio para essa casa, é a reestruturação, a reforma, a manutenção do Museu da Imagem e do Som aqui da cidade, que boa parte dessa história e desse fomento que esse grupo de produtores e trabalhadores do audiovisual da cidade tem, né? E quando eles organizam, por exemplo, a Semana Milar Alves, tem a ver com o Museu da Imagem e do Som, que nós precisamos ter carinho por ele e trabalhar pela sua preservação. Bom, é isso aí, obrigado, Paulo, falar aqui com a Rádio Noroeste. É isso aí, GR, Cris, importante debate aí da cultura de Campinas, né? Falando aqui da Câmara Temática do Audiovisual, da importância da luta, isso, né, de preservação e da produção cinematográfica em Campinas, e que muitas vezes a população fica alijada, né, desse processo, não sabe nem da existência. Então é importante o papel aí de trazer esse debate para a Câmara Municipal, e importante também o papel aí da rádio pública, da nossa rádio comunitária Noroeste, para dar espaço para esse debate da cultura aqui na cidade de Campinas. É isso aí, eu fico por aqui. Uma boa tarde a todos, né? Não sei a hora que vai no ar aí, mas hoje é quinta-feira, dia 30, que foi realizada a reunião da comissão. Um abraço a todos, aqui é o Reginaldo Cruz, Rádio Noroeste.